Querido povo de Deus, em 1986 foi lançado um filme, e esse filme fez muito sucesso. O filme chamava-se Curtindo a Vida Adoidado. Provavelmente alguns de vocês, adolescentes na época, jovens, foram ao cinema e se deliciaram com o enredo, a história do filme. A história de um adolescente que de repente decidiu matar aula para aproveitar o dia. Aí ele fingiu-se de doente, para que os pais não pegassem no pé dele. Assim ele não foi à escola, mas ele partiu para um dia na cidade. E ali então, naquele dia, ao lado da namorada e de um amigo depressivo, ele visitou lugares e se divertiu. E o filme tem o seu ápice quando o rapaz ele sobe num piano e começa a cantar, tipo assim, fazer uma dublagem de uma música dos Beatles. Quem assistiu esse filme? Legal, muita gente assistiu. Aí você olha para aquele rapaz cantando de uma forma toda especial, aquela música, a maneira dele viver a vida, da maneira como ele encarava a vida. Você acha esse jeito do rapaz um jeito legal de viver a vida, de encarar a vida, se divertir, brincar, cantar? Qual é a sua opinião? Bom, eu não sei quanto a você, mas uma coisa é certa, né? Nós precisamos viver a nossa vida de um modo um pouco mais leve. Aí você se pergunta, mas o que atrapalha essa leveza? Qual é o obstáculo? Por que a gente não pode ter uma vida conforme aqui retratada nesta imagem, onde uma senhora de idade está ali, não digo vivendo a vida doidada, né? Mas que ela está curtindo a vida, ela está. Será que nós vamos conseguir chegar nesse patamar quando nós estivermos idosos? Ou de repente a gente encara a vida de uma forma diferente? Talvez alguns dentre vocês encarem ou viver a vida como um fardo pesado, um fardo a ser carregado. Qual é a tua opinião sobre a vida que você vive? Aliás, é bom sempre lembrar que nós só temos o direito de viver uma vida, né? Como é que você está vivendo a sua vida? Assim, com toda a leveza? Ou de repente a sua vida vem sendo vivida com um excesso de preocupação? E a preocupação, ela tem esse papel, ela tem essa função, ela tem esse problema, vamos dizer assim, porque a pessoa preocupada é aquela pessoa que exatamente ela não sabe viver o hoje, ela não consegue curtir o hoje, ela não consegue ver o encanto do hoje, o encanto que a vida realmente coloca diante dela. Por quê? Porque ela vive constantemente preocupada. Ela vive constantemente ocupada com o que poderá acontecer amanhã. O que vai acontecer com ela, com os filhos dela, com os netos dela. Como é que você encara a vida? E esse texto bíblico, ele nos oferece, digamos assim, duas maneiras de encarar a vida. Nós temos a maneira louca de encará-la, e nós temos a maneira sábia. Bom, a maneira sábia, ela contrasta com a maneira louca. E sobre a maneira louca de viver a vida, de encarar a vida, nós trabalhamos sobre esse texto na semana passada, que é a perícope anterior a lida no dia de hoje, onde nós temos ali
o relato de um rico, e o rico era louco nessa parábola contada por Jesus, porque ele se esqueceu que suas posses eram apenas emprestadas. Ele colocou nelas toda a sua esperança, toda a sua confiança. Ele dizia: agora sim, agora meus armazéns estão cheios, agora eu posso dizer para minha alma: regala-te, vive numa boa, que agora você está tranquilo, nada vai abalar você. Então ele colocava toda a confiança nele, toda a esperança dele, naquilo que os armazéns que ele havia construído para guardar mais os grãos de suas colheitas. Ele colocava sua esperança de dias melhores naquilo. Ele achava que esse era o jeito correto de viver a vida. Inclusive, ele é chamado de louco. Por quê? Porque ele tentou reservar também aquilo que eram bênçãos de Deus unicamente para o seu próprio benefício. Aí a Bíblia diz assim, que alguém disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então, era uma pessoa louca. Ele encarava a vida de uma maneira louca. Ele era louco porque ele julgou que essa vida aqui, que é passageira, que é efêmera, ela tem um valor maior do que a vida eterna. Ele era louco porque ele havia esquecido que a única riqueza duradoura é possuir a Deus, conforme nós lemos em João capítulo 17, versículo 3, que diz assim, que a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Então esta é a maneira louca de encarar a vida. É aquela pessoa que acha que as coisas materiais, elas estão aqui e que você tendo elas, você está tranquilo. E a pessoa prende o seu coração a elas. Essa é a vida que você quer para você? É assim que você encara a vida? É essa vida que você está buscando? Ou de repente você quer deixar-se orientar pela palavra de Deus, que mostra para você a maneira sábia de encarar a vida, de viver a vida. Porque quando você vive de maneira sábia, você consegue encarar a vida de um jeito mais leve. E esse é o nosso objetivo aqui nessa mensagem. Mostrar para você que mesmo em meio às maiores dificuldades que a gente pode estar vivendo, que a gente possa estar aí de repente vivendo em nosso dia a dia, mesmo em meio às maiores dificuldades, é possível sim nós vivermos uma vida com maior leveza. E é isso que Jesus está falando hoje. Ele está mostrando aos seus discípulos que existe uma maneira sábia. E essa maneira sábia de se encarar a vida, ela faz com que nós vivamos a nossa vida, vivamos os nossos dias de uma maneira um pouco mais leve. Não é isso que a gente quer? Não é isso que você quer para você? Assim então, Jesus ele vai mostrando para os discípulos como é que esse objetivo pode ser alcançado. Como é que você pode viver a vida, encarar a vida de uma leveza diferenciada? Jesus vai dizendo aos seus discípulos que é preciso confiar em Deus, que é preciso confiar no Pai Celeste, porque esse Deus, esse Pai Celeste, Ele vai suprir todas as necessidades. Ele vai apontando para a fidelidade de Deus, e essa fidelidade de Deus, ela vai exceder em muito as nossas necessidades. Então a maneira sábia de viver a vida começa pelo discernimento do que realmente é importante na escala de valores de Deus, não da nossa. Nós temos a nossa escala. A gente tem a escala da gente. A gente pensa assim, eu vou seguir essa minha escala e é isso que vai me garantir uma vida com leveza. Mas Jesus ele mostra uma outra escala de valores aqui nesse texto. Ele diz que o corpo vale mais que o vestuário. Ele diz que a vida vale mais do que a comida que sustenta.
Ele diz aqui que valemos mais do que as aves. Inclusive Deus garante o alimento das aves, e Ele garante que, se Ele, Deus, garante o alimento das aves, muito mais Ele vai garantir a nós o pão de cada dia. Ele garante aqui que nós valemos mais que os lírios do campo. E é bom lembrar que ele faz até uma comparação. Ele diz que a glória com que Deus veste os lírios do campo é maior do que toda a glória de Salomão. E se você quer conhecer a glória de Salomão, você vai abrir a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 10, versículos 14 a 25. Ali você vai ver e vai ler como é que era o reino de Salomão, a glória que tinha aquele reino. Diz no versículo 14 de 1 Reis 10, que todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23 quilos de ouro. Também no versículo 15 nos é dito que além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio, dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país. Diz ali que Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com 7 quilos de ouro. E a coisa vai longe, Vale a pena olhar 1 Reis capítulo 10, versículos 14 a 25. E aí no final diz, no versículo 23, que o rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. E as pessoas do mundo inteiro queriam ir ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. E todos aqueles que chegavam traziam um presente para ele, objetos de prata, ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Aí você diz, puxa vida, mas o reino de Salomão de fato foi um reino esplendoroso. Foi sim. Mas de acordo com o Salvador Jesus, o esplendor do reino de Salomão não pode comparar-se à beleza de uma simples flor. E aí ele faz a ponte. Ele diz, se Deus adorna plantas comuns com tamanha beleza, quão mais generosamente lhe dará coisas boas à coroa da sua criação? Ou seja, nós... Aí ele diz assim, que nós valemos mais do que os lírios do campo. Portanto, meus irmãos, a maneira sábia de encarar a vida consiste em buscar o reino em primeiro lugar. Ele mesmo diz que aquele que busca o reino, ganhará o reino do bondoso rei, e ganhará também o mundo. Porque ele diz que as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha que coisa boa. Agora, aquele que busca apenas ganhar o mundo, aquele que busca apenas ganhar as outras coisas, não ganhará o reino. Então, em nossa escala de valores, a nossa comunhão com Deus, ela precisa estar acima das coisas terrenas. A nossa comunhão com Deus deve estar sempre acima de tudo, acima das coisas deste mundo, porque Deus nos deu o seu reino, mas também ao mesmo tempo a Escritura Sagrada nos diz que há coisas que nos afastam do reino, há situações que nos afastam da maneira sábia de encarar a vida. As situações que nós enfrentamos que colocam para longe de nós o grande propósito que nós temos de viver essa vida, de encarar esta vida com leveza. E vocês sabem o que mais nos afasta do reino? Vocês sabem o que mais nos afasta de viver essa vida com maior leveza? E o próprio Jesus responde: o que nos afasta do reino é a preocupação, o excesso de preocupação, a ausência da fé. Vocês viram hoje, meus irmãos, eu chamei a atenção de vocês para as leituras bíblicas. As leituras bíblicas falando hoje sobre fé. E a ausência da fé
na providência divina, é algo que nos afasta do reino, porque ela nos aproxima da preocupação, ela nos aproxima daquilo que tira a nossa leveza de viver o dia a dia, mesmo cercado em muitas coisas para resolvermos. E a nossa natureza decaída, sejamos francos, a nossa natureza decaída, ela tem dificuldades para olhar além de nós mesmos e depender de outro. Quando eu li na linguagem, na Bíblia de Jerusalém, o Salmo, ali o tema do Salmo 33 diz assim: abandonar-se à providência. Quer dizer, quando você realmente se entrega à providência de Deus. E para você abandonar-se à providência de Deus, você precisa ter fé. Nós lemos hoje em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como nós somos homens, pessoas de pequena fé, como o próprio Jesus disse, nós entregamos-nos rapidamente às inquietações. É ou não é? Você já não está preocupado com as coisas que você tem que resolver essa semana? Você já não está preocupado como é que vai ser amanhã quando você voltar ao teu local de trabalho e ter que encarar novamente todos os desafios que a semana te reserva? Como a gente se inquieta. Muita gente hoje vai deixar de usufruir um domingo agradável, um dia agradável na companhia dos seus familiares queridos. Muita gente vai deixar de viver esse domingo de uma forma mais leve, porque está cheio de preocupações com o que vai acontecer a partir de amanhã. E a pessoa nem sabe se ela vai acordar viva amanhã. E isso se constitui uma falha grave. Porque a Bíblia diz que o nosso Pai, nosso Deus, Ele sabe do que nós necessitamos. Quando você lê o Salmo 139, versículo 1, você também diz isso. Porque lá no Salmo 139, versículo 1 diz: ó Senhor, Tu me examinas. Ó Senhor, Tu me conheces. Ó Senhor, Tu sabes tudo. Mateus capítulo 6, versículo 8, nós somos lembrados que antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. O Pai já sabe. E nós, quando nós conversamos com Deus, nós achamos que estamos dizendo para Ele novidade. Coisas que nós julgamos que Ele ainda não sabe, quando Ele sabe. Lutero, Martinho Lutero, reformador da igreja, ele fez um apontamento interessante sobre o versículo 25. Ele diz assim: aqui fica sabendo o que significa servir ao mamon. Mamon é um termo usado para riquezas. E não deixa de ser um ídolo, né? Aí Lutero diz: aqui fica sabendo o que significa servir ao mamon, a saber, a preocupação com a vida e o nosso corpo, com o que comer, e o beber, e o vestir. Significa pensar somente nesta vida, como enriquecer-se aqui, como ajuntar e aumentar dinheiro e bens aqui, como se fôssemos viver aqui eternamente. Continua Lutero: pois comer, beber, vestir-se não é pecado, não, nem servir a mamon. A necessidade da vida e do corpo exige sim o seu alimento e roupa, sim. Também procurar e adquirir o sustento não é pecado, dizia Lutero. O pecado consiste na preocupação por estas coisas, ou seja, colocar nelas o consolo e a confiança do coração, pois a preocupação não está nas roupas ou no alimento, e sim no âmago do coração. Ele não consegue desligar-se disso. Ele não consegue desligar-se disso e se prende a essas coisas, como se dizia na época: bens tornam o homem corajoso. Daí ele diz, Lutero, para concluir:
Portanto, preocupar-se significa a mesma coisa que estar preso nisso com o coração. Porque não me preocupo com as coisas que o coração não tem em mente e não ama, e vice-versa. Somente me preocupo com as coisas que trago no coração. O que está te preocupando hoje? O que preocupa você nesse momento? Faça uma avaliação. Reflita. Reparem que preocupar-se é diferente de ocupar-se, uma vez que preocupação é uma forma de medo completamente inútil. Você já parou para reparar sobre isso? Diz aqui o texto que você viver preocupado não acrescenta sequer um côvado. O que é um côvado? Um côvado era uma medida de comprimento de 46 centímetros aproximadamente. Ou seja, aqui está se dizendo que a preocupação, ela não vai estender um pouco mais a tua vida. Ela não vai ser mais um pedacinho de vida, ela não vai te acrescentar nada. E o próprio Jesus diz que a excessiva preocupação com o que comer e vestir nos afasta do reino, nos afasta da saúde física, nos afasta da saúde mental. Por quê? Porque a excessiva preocupação retira de nós a leveza da vida. E as pessoas aí, quando estão tomadas, dominadas por preocupação, o dia a dia delas é vivido como se carregassem sobre as suas costas um fardo. A pessoa preocupada, ela sempre está enchendo a mente de pensamentos negativos. Você já reparou isso? A pessoa preocupada, ela sempre está cheia de pensamento negativo. Ela sempre faz aquelas previsões catastróficas e ela não sabe como isso está afetando a sua saúde física, a sua saúde mental, além de impedir que ela pense em encontrar soluções para os seus problemas. Aí Jesus diz: olha, gente, os gentios são assim. Quer dizer, as pessoas que não têm Deus que são assim. Nós somos diferentes. Meu irmão, você é diferente. Sabe como é que Jesus chama você? Ele inclui você num pequenino rebanho. Aí Jesus diz assim: não temais, ó pequenino rebanho. Jesus está dizendo, em outras palavras, para de viver a vida como se você estivesse carregando esse fardo pesado diariamente. Pare com isso, porque você faz parte do pequenino rebanho. Nós somos diferentes dos gentios. Quando Jesus fala em pequenino rebanho, o termo que ele usa aqui são palavras de ternura. Palavras de ternura de um pai a seus filhos, assegurando-lhes que eles pertencem a um reino diferente, onde a posse e o acúmulo de riquezas não são a condição normal, pelo contrário, podem representar um perigo, porque em vez de serem objetos funcionais a favor de uma vida digna e solidária para com os demais, as riquezas podem chegar a possuir o nosso coração e vontade, e transformarem em nós e aos outros em objetos, e nos despersonalizar. Como é que você anda convivendo com os pensamentos preocupantes? Como é que você tem convivido com isso? Esses pensamentos preocupantes, quando eles tentam dominar as nossas mentes, e não são poucas vezes que isso acontece, a pessoa vive com a pressão nas alturas, a pessoa não dorme direito, não come direito, porque elas estão dominadas por pensamentos preocupantes. O que fazer com eles? Simples. Esses pensamentos preocupantes, eles podem ser substituídos pela meditação em passagens da Bíblia que asseguram o amor e o cuidado de nós.
como Deus cuida de cada um de nós. Ah, mas onde está isso? Gente, vocês conhecem o Salmo 23, versículo 1, ou não conhecem? O que diz lá? O Senhor é quem? É o meu pastor, e nada me faltará. Quem de nós não conhece esse versículo? Reflita sobre ele. Quando você estiver dominado pelo pensamento de preocupação, quando você se sentir amargurado, preso, pressionado, pense: o Senhor é meu pastor, Ele não vai deixar faltar nada para mim. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus. Peçam o que vocês precisam. Orem sempre com o coração agradecido. O que falta muito para nós, né? Coração agradecido. Aí ele diz: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Não é aí uma boa orientação para vivermos de uma maneira mais sábia? De encarar a vida de uma maneira mais sábia, com mais leveza? Encarem a vida assim. Abandonem-se à providência divina. Ai, pastor, quer dizer que não preciso trabalhar? Ninguém disse isso. Trabalhem, ganhem dinheiro, mas não fiquem escravos dele, pois o dinheiro serve para você ter com que acudir o necessitado. Jesus disse isso na sua palavra. Ele serve para você não ser um peso para as outras pessoas. O apóstolo Paulo disse isso: olha, eu trabalho para não ser um peso para ninguém. Ele serve para que mais e mais pessoas tenham sim oportunidade de conhecer o Salvador Jesus. Ele serve sim, o dinheiro serve para isso, porque graças a Deus nós temos o privilégio de fazer parte do reino, não temos? Graças a Deus nós temos o privilégio de fazermos parte do pequenino rebanho. Aqui Jesus disse: você não tem mais o pequenino rebanho. Esse pequenino rebanho é a Santa Igreja Cristã, somos nós. Nós conhecemos a verdade que liberta. Nós conhecemos, meus irmãos, mas tem muita gente que ainda não sabe disso. Você tem um parente que não sabe disso. Você tem um amigo, você tem um colega de trabalho que não sabe disso. Ele precisa saber. Ele precisa saber. Porque ele é um sério candidato a ter um AVC. Ele é um sério candidato a ter pressão alta. A pressão alta, nesse caso, advinda do excesso de preocupações. Ele precisa entender que quando as pessoas buscam o reino de Deus, elas ganham as duas coisas. Elas ganham o reino de Deus e as coisas desse mundo, porque Jesus disse que aquele que busca o reino de Deus, em primeiro lugar, as coisas desse mundo nos são acrescentadas. As coisas que precisamos para viver esse mundo nos são acrescentadas. Portanto, glorifiquem a Deus com a renda do trabalho, cuidando da tua família, não deixando faltar nada para a sua família, não deixando faltar nada para as pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade. Faça isso, glorifique a Deus, ofertando generosamente, servindo ao Senhor com alegria. Que nós possamos entender que quanto mais pessoas chegarem ao conhecimento de que elas podem e vão, e Deus quer que elas façam parte deste pequenino rebanho, elas vão poder viver essa vida de uma maneira mais sábia, com maior leveza, com maior alegria. Vamos compartilhar isso? Vamos dizer isso para as pessoas? Que existe um jeito diferente de encarar a vida? Vamos ajudá-las? Nós temos uma missão, meus irmãos, a cumprir.
Não fechemos os olhos à nossa volta. São muitas pessoas que não sabem do que nós estamos hoje aqui. Nós já sabíamos, mas relembrando. E como é bom relembrar que Deus é o Deus da provisão, que Ele não vai deixar faltar nada, nada do que a gente precisa. Ele prometeu isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.